Oi, voltamos ao nosso quadro anterior, quando estávamos falando sobre diabetes. Já apresentamos a doutora Beatriz e quem assistiu a parte 1 já sabe o que é que ela vai responder logo de cara. Diabetes tem cura, doutora Beatriz? Pronto, essa é uma pergunta muito importante e é a dúvida de muita gente, né? Diabetes tem cura? E a resposta é não. Diabetes é uma doença crônica que não tem cura, mas que tem controle. E a gente atua justamente na parte do controle. O que é importante para manter o diabetes bem controlado? É a coisa mais importante do mundo. Como ela pode ser controlada, você pode levar uma vida normal e durante muito tempo. Exatamente. Então, hoje os nossos esforços são justamente para manter o diabetes com um bom controle metabólico, né? Um bom controle, não só glicêmico, mas metabólico, que é o quê? Controlar bem o diabetes, mas controlar também outros fatores de risco, né? Como a pressão, o colesterol, ter um controle de peso, hábitos de vida saudável. Então, assim, o controle do diabetes, ele é feito através do tratamento medicamentoso, ou seja, as medicações, tanto comprimido como injetáveis, isso vai depender de caso a caso, né? Mas outra coisa que é fundamental para o controle do diabetes é que a pessoa que vive com diabetes desenvolva hábitos de vida saudável. E quando a gente fala de hábitos de vida saudável, a gente fala especialmente de 2 pilares. O primeiro pilar, alimentação. Muita gente acha que a pessoa com diabetes não pode comer açúcar. Não, açúcar é proibido. Mas vai um pouquinho além disso, né? A glicemia, o carboidrato, na verdade, ele vem não só do açúcar, mas também das massas, do pão, da pizza, do pastel. Então, as escolhas devem ser equilibradas no sentido da alimentação, não só em evitar açúcares, né? Mas evitar também massas, tentar aumentar a ingesta em proteínas, ou seja, aquela pessoa que... Beatriz, a gente pode dizer que tudo demais é veneno. Exatamente. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Pronto. Então, é justamente isso. São os excessos. Então, o que a gente sempre recomenda? Por exemplo, se vai comer um carboidrato, que é o quê? Um cuscuz, uma tapioca, um pão... associar a proteína. Por exemplo, associar o ovo, associar o frango desfiado, uma carne moída, uma fatia de queijo, porque isso ajuda a aumentar tanto a saciedade quanto a controlar a glicemia. Ter uma ingesta rica em fibras, né? Porções de frutas, porções de verduras, associar grãos também, como linhaça, como granola, aveia, enfim. Uma boa ingesta hídrica, né? Manter-se hidratado é fundamental para todos nós, mas também para a pessoa que vive com diabetes. E tudo isso que eu estou falando, é importante que o acompanhamento de cada paciente seja individualizado, ou seja, a figura do profissional, do nutricionista, ela é essencial. Então, além do endocrinologista, nós precisamos do... Com certeza, o tratamento é multidisciplinar, né? Tá bom. É o endocrinologista, é o nutricionista. O educador físico. Entramos nesse ponto que é fundamental também a prática de exercícios físicos. E muita gente também pergunta, e qual é o exercício físico que o paciente, que a pessoa com diabetes deve fazer? E hoje a gente sabe que os melhores resultados em saúde, tanto para controle de glicemia, quanto para aumento de qualidade de vida, é quando a gente tem a combinação dos 2 tipos de exercício físico, né? O exercício aeróbico, que é, por exemplo, a caminhada, a corrida, a natação, a bicicleta, a dança, a luta, que esses ajudam, né? Tanto no controle de peso, quanto também na melhora cardiorrespiratória de cada um, mas esse tipo de exercício associado ao exercício resistido, que é o exercício de força, que é justamente a musculação. Porque o treino de musculação, o desenvolvimento de músculos, o músculo é um órgão que ele vai lá e capta a glicose do sangue. Então, quanto mais músculo o paciente, a pessoa que vive com diabetes tiver, isso vai ser fundamental no controle da doença. Então, como eu falei, uma equipe multidisciplinar. A pessoa que vai muito à academia leva uma vantagem, né? Leva uma vantagem, né? Porque vai fortalecer a massa muscular. Doutora Beatriz, a gente está falando para um público que vai do dono do posto ao gerente do posto, ao frentista. Sim. Então, são categorias sociais bem diferentes. Sim. E tem certas práticas que são mais fáceis a pessoa mais graduada ter e a menos graduada é mais complicado. Sim. Como é que aquela pessoa que não tem condição de pagar a academia, o que é que ele faz para praticar exercício?
A alimentação daquele cidadão que trabalha 8 horas por dia no posto, Sim. como é que ele vai se alimentar regularmente? É uma pergunta Sim. meio complicada, Não. mas Eu acho que essa pergunta também é uma pergunta muito importante, porque a gente... no popular, as pessoas do povo. Isso. E a gente precisa individualizar o tratamento. Pronto, então. Tratamento bom é aquele que é feito. Não adianta de nada a gente também estar falando um monte E de na coisa. internet procurar. Isso. E aquilo não ser aplicado para a realidade daquela pessoa, né? Então, assim, o cuidado com a saúde, o comprometimento com a saúde, ele é algo assim, é fundamental, é extremamente importante. E aí, independente de classe social, né? Esse processo de conscientização, ele é o primeiro passo para um controle da doença, né? Mas a gente sabe que, realmente, para algumas pessoas tem mais disponibilidade de tempo, mais disponibilidade de recursos, né? Só que a gente orienta a fazer o que é possível dentro da realidade daquela pessoa. Por exemplo, se eu tenho um dia cheio de trabalho, um trabalho que é 8 horas de trabalho, mas se você for ver o deslocamento, às vezes as pessoas passam 12, 13 horas fora de casa. Pequenas coisas. 2 horas de ida e 2 horas de Exatamente. volta. Isso é muito comum em cidades como Fortaleza. Exatamente. Eu costumo dizer, né, para as pessoas que eu atendo, que assim, qualquer coisa é melhor que nada. Se a gente ficar esperando para fazer só o que é ideal, porque o ideal, 150 minutos de atividade por semana, pelo menos. 150. Isso. 150 minutos, que seria o quê? 30 minutos de segunda a sexta? O mínimo, né? Mas se eu fizer 1 hora, se eu fizer 60 minutos na semana inteira, é melhor do que zero. Melhor que zero. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla, né? De que qualquer coisa é melhor do que nada. A gente não deve esperar pelas condições perfeitas para executar. E aí, por exemplo, uma coisa que pode ser feita. Uma caminhada num espaço público, né? Em uma via, uma praça. Hoje, a gente tem, assim, algumas praças que tem aquelas academias, né? Que tem aqueles aparelhos que também ajudam, tem a ginástica dos bombeiros, que também é ofertada em alguns locais, né, para a população. E assim, se vai, ao invés de vou pegar um ônibus, e claro que tem que ver a segurança também, né, nesse contexto, não é todo local que dá para fazer isso. Mas se dá para andar 4 quarteirões, se dá para andar 5 quarteirões, andar esse período, andar isso, ou então se eu só tenho tempo no final de semana, se eu só posso concentrar minha prática de exercício no sábado e no domingo, pode ser, também é uma estratégia, né? O fato de você tentar... O ruim é o zero. O ruim é o zero. O fato de você tentar organizar a alimentação da semana também é algo que ajuda. Evitar ter em casa coisas que você deve evitar consumir. Por exemplo, se eu sei que o recheado, que o embutido, que o salgadinho, que o açúcar não é legal pra mim, é melhor não ter em casa. Porque se eu tiver em casa, é muito mais difícil você resistir à tentação de estar lá, né? E fazer essas pequenas mudanças. Não precisa estar comprando um suplemento mais caro ou algo que esteja totalmente fora do recurso. Mas se você mudar o pão com manteiga por um pão com ovo, já é alguma coisa, algo que é mais acessível e que é viável de colocar na prática. Né? Então, são pequenas mudanças. E o público mais jovem, como evitar a pré-diabetes? Como evitar? Pessoa que não tem nenhum indício de ter isso, embora tenha histórico familiar. Pronto. Certo. Aí é importante só a gente esclarecer o que é diabetes e o que é pré-diabetes, né? O diagnóstico de diabetes, ele é feito especialmente através de 2 exames de sangue, certo? Que é o da glicose, o da glicemia, em jejum, certo? E um outro exame que se chama hemoglobina glicada. Que a hemoglobina glicada é como se fosse a média da glicemia nos últimos 3 meses no sangue, certo? Então, para eu considerar alguém com diabetes, ele tem que ter uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 e uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, certo? 2 medições diferentes. Isso. Ou então, 2 medidas alteradas. Se eu tiver 2 glicemias alteradas em momentos diferentes, eu fecho para diabetes. Ou se eu tiver a glicemia e a hemoglobina glicada alterada, eu também fecho critério para diabetes. Devagar, porque a nossa população não é médica. Bora, então vamos mais lenta. Vamos, mais lenta. Você vai explicar a da glicemia e a outra. Pronto. Então são 2 medidas diferentes. diferentes. Quais são as 2 medidas, né? São 2 exames de sangue, certo? 2 exames de sangue. Não, isso aí eu não tô falando de pontinha de dedo, aquele que você fura. É aquele que a gente faz no laboratório. Isso, é o que faz aquele no laboratório. Aquele que tira aqui. Isso. E aí eu tenho a glicemia e eu tenho hemoglobina glicada, certo? A glicemia, se ela tiver maior ou igual a 126... Glicemia. Pronto. Isso aí já é um critério para diabetes, certo? E a outra... Hemoglobina glicada. Então esse tem que dizer mais devagar.
hemoglobina glicada. Isso, hemoglobina glicada. Que é feito com sangue também. Exato, é Pode feito ser o com mesmo sangue. exame de sangue? Pode, no Na mesmo mesma exame de hora. sangue já consegue fazer a As medida duas. das duas coisas, certo? Hemoglobina glicada, Não pode passar de 6,5. se tiver maior ou igual a 6,5, também é um critério para diabetes, certo? Então, vamos supor, se a pessoa foi lá, fez o exame e deu uma glicemia de 140 e uma hemoglobina glicada de 7, os dois estão alterados, concorda? Então já é diabetes já ou é pré? diabetes. Aí Não já é pré. é diabetes. E a pré? E aí o pré, ou a pré-diabetes, é quando a minha glicemia, certo? Ela tá entre 100 e 125, É pré. é pré-diabetes. Ou então, minha hemoglobina glicada, tem uma siglazinha que eu acho que é mais fácil, que é A1C. A1C. Ao invés de falar A1C. hemoglobina glicada, né? A1C, fica mais fácil. Quando essa medida está entre 5,7 a 6,4. Então essa pessoa já está perigo. Exatamente. É como se fosse assim uma faixa. Já tem uma intolerância à glicose, né? Já tem alterações, mas ainda não é diabetes. Acende o sinal vermelho. Acende-se aquela luzinha de que, inclusive, quando a pessoa alguém é diagnosticado com pré-diabetes, uma das recomendações formais é a tentativa de mudança do estilo de vida. Então, o senhor até perguntou como é que a gente previne que essa pessoa deixe de ser, assim, na verdade, evolua do pré-diabetes para o diabetes. E é justamente aquilo que a gente acabou de conversar. Cuidados com a alimentação, cuidados com a ingesta de água, cuidados com a parte do exercício Tem que beber físico. muita água, é isso? Isso é importante. A hidratação é um dos pilares importantes, né? Mas não só isso. O sono, um sono de qualidade também age nessa questão hormonal, né? Mas especialmente a parte de exercício físico e cuidados com a alimentação. Esses são os dois pilares para tentar diminuir o risco de uma pessoa com pré-diabetes evoluir para um diabetes. Depois que a pessoa é diagnosticada com diabetes, como é que ela acompanha? Quais são os equipamentos para a pessoa ter sempre saber como está com a sua saúde? Pronto. Se está bem, se está mal, se precisa cuidar. Como é que você controla isso? Perfeito. Então, depois que a E pessoa... quais são os equipamentos que existem hoje em dia? Tá certo. Depois que alguém é diagnosticado com diabetes, a gente tem uma meta para o tratamento, certo? Essa meta de tratamento é que a hemoglobina glicada, que é esse exame de sangue que eu falei, certo? Que vê como é que tá o açúcar no sangue, a glicose no sangue nos últimos 3 meses, que ela fique menor que 7. De uma forma geral, menor que 7, certo? E que a glicose também fique abaixo de 100, né? Até 100, certo? Só que assim, além dos exames de sangue, existem hoje outras formas de você conseguir fazer esse acompanhamento, essa monitorização e esse controle. Uma das formas que ainda é uma das mais utilizadas é através da que a gente chama de pontinha de dedo, né? Que é a glicemia. Mas aí só mede a glicemia glicemia, capilar. né? Isso, mas aí não tem problema, porque também é uma forma de acompanhar, certo? Quando aqueles aparelhos que a pessoa vai lá, fura o dedo, bota a gotinha de sangue e ele diz quanto é que tá a glicemia, certo? O que é o ideal quando a pessoa já está em tratamento, certo? É que em jejum, ou seja, quando não se alimentou, certo? A glicemia esteja até 130, certo? Isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. E depois de se alimentar, certo? 2 horas depois da alimentação, o valor é para estar ali entre 160 e 180. Então, uma das formas de acompanhar se o diabetes está bem controlado é através do glicosímetro, né? Que a gente chama de DX, que é a glicemia capilar, certo? Outra forma, que é uma das formas, assim, que vem sendo bastante difundida, uma forma mais moderna, são os sensores de monitoramento da glicose intersticial, que aqui no Brasil, eu vou falar o nome comercial, porque Lógico, sem problema. só tem esse Não no tem Brasil, que é o problema. Libre, certo? É o Libre, que é um dispositivo que você acopla na sua pele, é como você carimbasse, né? E fica como se fosse uma moeda. Ele tem o tamanho de uma moeda e fica grudado aqui no braço. A gente brinca até que a localização do Libre é para ser na gordurinha do tchau. Ou seja, nessa parte aqui de trás do braço, certo? É o melhor local, então. O único local validado é esse. Só esse? Só esse. Os estudos foram feitos só nesse local, certo? E aí, assim, esse dispositivo, ele consegue fazer uma leitura da glicose intersticial, que não é exatamente a glicose do sangue, certo? Sei. É a glicose que fica ali entre o sangue e a pele, numa partezinha que a gente chama de interstício, que é como se fosse, assim, de uma forma geral, uma gelatina, que está entre o sangue e a pele, certo? Então, a pessoa acompanha... Isso. E aí, por que o Libre é importante?
Por quê? Primeiro, ele está medindo em tempo real, certo? Certo. Tá fazendo as medidas. O médico acompanha, né? Pode acompanhar, o médico se cadastra, você cadastra o seu médico, ele consegue ficar acompanhando suas medidas. E aí você não precisa estar furando o dedo várias vezes ao dia, né? Você pode pegar o seu celular, se ele tiver uma tecnologia chamada NFC, que é aquela tecnologia quando a gente passa o cartão por aproximação, certo? Sei. Ou você pode usar também um aparelho que é próprio para leitura, né? Um leitor do Libre. Aí você simplesmente passa e por via Bluetooth ele consegue dizer quanto é que tá a sua glicemia, certo? E aí é bom porque é mais confortável, você consegue fazer as medidas em tempo real e com muito mais frequência e permite que o paciente, que a pessoa com diabetes, ela também tenha autonomia no seu tratamento. Aí com a vantagem, ele mesmo se autocontrola. Exatamente. Ele fica vibrando quando a taxa Exatamente. cai. Até para isso é bom. Mas Beatriz, desculpe, Beatriz. Nada, vontade. Me diga uma coisa. A gente tem visto muito em internet essas propagandas dos relógios que fazem o acompanhamento da glicemia. Qual é como é que ele é considerado cientificamente? Pronto. É correto? Pois é, esses relógios que fazem leitura de glicemia, assim como também já vi propaganda de oxímetros, né? Que você coloca na ponta do dedo sem furar e já diz a glicemia, eles não são validados. Não existem estudos científicos que validem, né? Que comprovem que são eficazes. Ou seja, hoje a gente não recomenda que a monitorização da glicemia seja feita nem por relógios, smartwatches, nem por esses oxímetros. As formas validadas são os sensores de monitoramento da glicose intersticial e a pontinha de dedo, a picadinha. São as duas formas validadas. Essa do relógio ainda precisa evoluir, precisa de validação científica. Com certeza, porque é muito errática a medida, ela não é fidedigna. Se você for ver num relógio, se você furar a pontinha de dedo, vai dar diferente. Então não dá para confiar. Bom, Beatriz, a gente falou muito, nós já estamos aqui num tempo muito bacana que deu para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, internauta, entender um pouco dessa doença que aflige a humanidade. Sim. Então, agradecemos muito a sua atenção e nos atender e dizer que para a nossa classe de pessoas que trabalham com automóvel, é uma atividade tensa, uma atividade muito pesada, e o cuidar da saúde é muito importante. Por isso é que o Sindipostos fica muito feliz de ter aqui você no nosso PostoCast. E para terminar, dê um conselho para o nosso jovem empresário e aquele que é jovem há mais tempo. Pronto. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez do Sindipostos. Em novembro a gente comemora, no dia 14 de novembro a gente comemora o Dia Mundial do Diabetes. Essa data ela não foi escolhida por acaso, ela foi a data de aniversário de um dos cientistas que descobriu a insulina lá há mais de 100 anos atrás. Né? A história eu acho muito bacana. Sim, a história. Então é importante a gente rememorar nessas conquistas científicas. Essas pessoas merecem ser relembradas sempre. Exatamente. Então agradeço a oportunidade e o conselho é: cuide da sua saúde, cuide-se. Primeiro, informe-se, né? Leia bastante. Hoje a gente tem muito material disponível nas redes sociais. Até a própria Sociedade Brasileira de Diabetes disponibiliza material em linguagem para o público geral, sem ser só para profissionais de saúde. Mas também cuidar da sua própria saúde, invista em você, gerencie a sua saúde. Tente se alimentar de uma maneira mais saudável, com escolhas mais conscientes, escolhas mais equilibradas, sem excessos, mas também sem restrições. Tente se manter em movimento, né? Fazer exercício físico, a prática de exercício físico é fundamental. E, se for possível, também rastreie, né? Vá em busca da sua saúde. Se você tem mais de 35 anos, é importante fazer os exames de sangue com certa regularidade, para que, se por acaso você tiver um pré-diabetes ou um diabetes, essa descoberta seja feita de forma precoce. E mais do que isso, ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar é fundamental. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico. Esse time faz toda a diferença nessa jornada conjunta que é o controle do diabetes. Muito obrigado, doutora Beatriz. Nós ficamos muito felizes e aconselhamos aos nossos
ouvintes e internautas que sigam os conselhos que a doutora Beatriz falou. Com um detalhe, a internet tem de tudo. Então, procure sites responsáveis. Confiáveis, exatamente. Que é o caso quando ela falou, Sociedade Brasileira de Diabetes. Não vá na onda daquelas propagandas que você não sabe a origem. Exatamente. Tudo Obrigada. de bom para você. Obrigada. Nós é que agradecemos.